Bom dia, hoje é dia 10 de janeiro de 2023, às 9h15, tá quase fechando o terceiro candle do dia já. Então, eu tô deixando a gravação pausada em vários momentos para não ficar um vídeo muito longo, porque assim, como dá pra perceber, no início tinha só 3 candles, agora tem vários, então passou bastante tempo, quase uma hora já que eu estou aqui observando e até agora nada. Então, assim, como deu pra perceber, no meu escritório eu tenho um aquário e umas calopsitas. Então, esse barulho de passarinho no fundo não tem como tirar. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu utilizo no momento. A corretora, que seria o banco responsável pelas operações que eu utilizo atualmente, é a Modal. E a plataforma é o Tride. Quem não conhece, são assim. O Tride é a plataforma grátis, você não paga nada por mês. Então, assim, para iniciantes é excelente, mas muitas pessoas depois que consegue se tornar mais profissional, acaba trocando por algumas mais avançadas, como Profit, por aí vai. Essas linhas na tela que vocês estão observando são as marcações de máxima e mínima que eu utilizo. Que seria aqui uma mínima que eu estou esperando o preço chegar e aqui seria uma máxima. Aqui também daria para ser outra mínima, dependendo da situação, como o preço chegar nesse local, poderia pensar uma operação também. E aqui pode ver que tem outras marcações aqui mais acima um pouquinho. E assim, em relação ao gerenciamento, eu utilizo da seguinte forma: um stop no dia, eu encerro o dia e não abro mais a plataforma nesse dia. E dois takes, que é duas operações positivas, também eu faço a mesma coisa, porque sim, senão você acaba perdendo um dia o que você demorou um mês para ganhar. Então por isso que eu faço dessa forma. Respeito bem a risca isso. O meu operacional seria o MM, que é o máximo e mínima. Toda vez que o preço chegar na região com um candle, como, como esse daqui que você está precisando agora, vai ter que chegar próximo, seria ou passar um pouquinho ou quase encostar na linha de marcação. Com o primeiro candle eu vou esperar fechar esse candle e o próximo. Se o próximo candle ultrapassar o candle anterior dentro da margem que eu espero que passe, daí seria o local onde eu iria fazer uma operação. Agora mesmo o candle chegou aqui na região desse, mas ele tem que não pode ganhar não. Se ele ultrapassar muito, ele desconsidera. Ele está na região, viu que não está vencendo nem está brigando, então vou esperar agora ver até onde vai. Esperar o próximo candle abrir e ver o que vai acontecer agora na sequência. Isso que eu coloquei na tela agora é a ordem oco. É uma ordem já pré-programada com stop take já. Então eu clico uma vez só e já fico com as marcações.
assim, teoricamente, se eu pegar aleatoriamente, clicar em qualquer região do gráfico, colocando a ordem de compra ou de venda, eu tenho 50% de chance que o preço vá a meu favor, 50% de chance que vai contra. Mas pensando dessa forma, se eu fizer isso, a minha chance de quebrar a conta é muito maior, porque o que acontece? Quando você está na operação que você está ganhando, você tem pressa de pegar logo o que você ganhou, então você acaba saindo mais rápido. Se você entra na operação, o preço vai negativo, a tendência é você ficar com dó do que você perdeu e você vai acabar segurando bem mais do que deveria. Então assim, você vai ganhar pouco e vai perder muito. Então por isso tem que ter o operacional bem definido. Em relação ao tamanho do stop, qual o seu alvo, qual o seu objetivo daquela operação, porque senão você acaba ficando muito à margem da sorte e o mercado financeiro não é sorte. Vocês perceberam que o preço foi até a marcação minha aqui que já tinha inicialmente, mas não ultrapassou, não fez o padrão que eu espero, que seria o padrão que eu procuro para entrar na operação. Vamos colocar uma região aqui, mas não seria exatamente, seria esse padrão aqui, ó. Ele tem que chegar com o candle, fechar e o próximo candle passar esse, passar o anterior. Daí é onde eu entraria na operação. Isso dá um pouco mais de segurança em relação ao stop. Tem uma margem um pouco mais tranquila. Aqui também seria outro padrão também. Isso estou falando padrão, sem ser as regiões. Nessa região e não fez esse padrão, então eu não entrei na operação. Sempre quando o preço rompe uma máxima ou uma mínima, eu já marco na próxima, na sequência. Como aqui já aqui rompeu essa, a marcação já desceu um pouquinho mais, está esperando, tá nessa região de mínima aqui agora. Se ele rompe aqui, ele vai tentar achar uma nova mínima. Ele chegou próximo aqui, mas a distância ainda está muito longa, então assim, se eu entrar na operação agora, seria um stop muito maior do que eu quero no momento. Como deu para perceber, a maioria das vezes que ele chega numa dessas linhas que tem marcada, ele sempre volta. Dificilmente ele vai passar direto. Mas acontece, quando ele está mais carregado, ele vai romper, simplesmente vai direto. Das duas vezes aqui que ele chegou, ele voltou. Só que não deu o padrão que eu espero ainda. Agora o preço chegou nessa outra máxima aqui, a marcação, ele vai ter duas opções. Se ele vem ganhar aqui, ele vai buscar a próxima aqui em cima. Se ele não vencer, ele vai recuar um pouco, podendo chegar até a nova mínima aqui embaixo. Como ele não está vencendo lá em cima, ele está brigando para recuar um pouco. Então aqui seria mais ou menos aqui.
vai bater essa região aqui, vencendo, e vai para essa próxima. Não vencendo, ele recua de novamente. O mercado sempre trabalha dessa forma, ele vai, faz o movimento, não perde, não tem força para dar continuidade, ele recua. Caso eu volte, poderá voltar. Ele passou a primeira parte, primeira marcação direto, e tá testando a segunda agora. Agora tem a possibilidade de romper e já tá rompendo na verdade, né? Pessoal, como que eu tenho pouco capital, então eu trabalho assim, como vocês viram, minha OCO com stop de 15, take de 30. O que acontece? Acontece que mas eu trabalho sem stop técnico. Se a operação às vezes é viável até, mas o stop seria maior do que 15, eu não entro. Eu só entro em operações quando o stop seria até esse valor. Então, assim, tem vezes que dá o padrão, mas só que o stop seria maior, então não vou entrar por causa disso. Pessoal, o candle é vermelho quando o seu fechamento é menor do que a sua abertura. E azul quando o fechamento é maior do que a abertura. Você pode ver aqui agora no momento que ele abriu vermelho, mas ele está ficando azul. Significa que está ganhando em relação à sua abertura. Se ele fechar acima do ponto de abertura dele, ele vai ter um candle azul. Se ele fechar abaixo, vai ser um candle vermelho. Essas cores você coloca de acordo com a sua preferência. Então, candle de mínimo e de máximo. Se vocês observarem, o preço não conseguiu vencer essa região no momento. E não é a primeira vez que acontece isso. Aqui atrás pode ver que tem alguns pontos parecidos. Onde ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, depois rompeu. Agora, depois foi lá pra cima, subiu, desceu. Depois aqui novamente, ó. Foi, voltou, rompeu. Depois foi, ganhou outras regiões. Aqui desceu novamente. E aqui aconteceu igual. Ele chegou, voltou. Chegou novamente, tá voltando.
Então, assim, nessa região agora, eu podia ter entrado na operação, só que, como eu falei, eu ainda estou voltando, não estou com muita confiança e o preço está na região também um pouco complicada, assim, então eu não tive confiança de entrar na operação. Isso, assim, isso é normal, não estar com confiança, é melhor esperar a próxima oportunidade. Então, essas marcações seriam objetivos, se ele iria pagar ou iria estopar. Seria mais ou menos o ponto de entrada caso colocasse a ordem. Então, assim, no momento ele é positivo, mas não chegou ao ponto de pagar ainda não. A tendência é estopar. Mas vocês viram que a região tá meio difícil, ele tá tentando passar, mas não sai daí, fica sempre todo brigando meio próximo. E assim, toda vez que eu entro na operação, quando o preço atinge 50% do alvo, ou seja, quando ele fica 15 reais positivo, que meu alvo é 30, eu protejo em 0 a 0 com as taxas. Então assim, vou acompanhando. Que teria pagado, mas não foi dessa vez. Dá pra perceber que as marcações estão funcionando bastante. Vocês viram que agora teria pagado, passou da região de alvo. Vai ser uma ordem automática. A minha ordem seria um tal vermelho, enviar venda, e as outras seria stop de compra ou a compra seria quando eu encerraria a operação. E assim, se eu coloco a ordem de venda e o preço ele vai negativo em relação à posição que ele está, ou seja, ele desce, tendo desce, eu vou estar ganhando. Se eu colocar a ordem de venda e o preço faz o contrário, vai no outro sentido, eu vou estar perdendo. Uma coisa, se for compra, se eu compro e ele vai no sentido contrário, ele desce, eu perco. Se ele vai no sentido certo, vai subindo, eu ganho. Agora, sim, fica evidente que eu tenho duas marcações três linhas na verdade, mas eu considerando mais essas duas aqui. Essa aqui, se eu acompanhar a linha, você vai ver que tem uma região que ele foi e deu o padrão aqui. Seria aqui uma venda. Aqui não chegou a tocar, mas também foi na região e voltou. E se pegar de cima é mais ainda. Aqui uma máxima. Aqui seria uma região que foi e voltou também. Aqui outra região que foi e voltou. Aqui ele ultrapassou, mas também voltou, então não ficou bem assim na próxima da linha, mas também voltou, né, em relação ao mercado. É assim, o que acontece quando você perde uma operação, caso eu mesmo, né, que eu sou iniciante, então não tenho uma bagagem alta, a tendência de você cometer erros nas operações seguintes é maior, porque assim você acaba perdendo um pouquinho o senso e entrando mais facilmente em operações e tomando stop. Então assim, equivale ao autocontrole. Eu ainda não tenho assim um nível muito elevado em relação a isso, às vezes eu cometo uns erros idiota por causa disso, perco a operação e depois acabo entrando na sequência em relação a nenhuma que seria
mais risco, ou até mesmo fora dos padrões. Daí o stop é meio que certo. Difícil dar certo fazendo dessa forma. E assim, quem assistiu o vídeo, faça alguns comentários no vídeo em relação ao que achou, algumas dicas, alguma coisa assim, em relação algumas críticas, de preferências construtivas, porque assim, eu realmente tenho bastante dificuldade em relação à comunicação quando se trata desse tipo de coisa. Então, para mim, não é só o mercado financeiro que eu estou tentando, não dizer assim aprender, mas aprimorar. Passar de alguém que é iniciante para alguém que possa ser um trader profissional futuramente. É questão de melhorar a parte de comunicação também, porque é algo bem importante. Assim, eu sou professor, eu dou aula, não tenho muita dificuldade em relação a algo presencial com os alunos, mas quando é algo online, algo mediado por tecnologia, eu já travo bastante. Então, assim, eu preciso melhorar bem em relação a isso. E, assim, as dúvidas que vocês tiverem, que tiveram que chegar a mim, pelos comentários de preferência, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Eu vou deixar pausado um tempo até chegar numa região, numa situação que seja favorável, eu inicio novamente a gravação. Porque é tempo real, então assim, se eu não pausar, vai ficar vídeo de 2, 3 horas até mais. E nos dias de hoje ninguém tem tempo de ficar assistindo 3, 4 horas de gráfico. Então eu vou renovar as marcações aqui, marcar mais uma máxima aqui. E já tinha marcado uma mínima aqui também. Agora vai ficar preso dentro dessas duas linhas. Qual delas que ele vai testar e possivelmente romper. Agora ele está testando a linha de cima, rompendo aqui, tem a possibilidade maior de chegar até aqui. Não rompendo, ele vai poder recuar novamente. E assim, para ficar bem claro, eu não sou trader, sou aluno. Então estou aprendendo, não sou profissional. Isso é evidente também, óbvio, mas às vezes as pessoas da julgam, criticam sem saber, então já fica claro isso. Ele chegou na distância que eu espero da linha, se ultrapassar eu vou entrar na operação agora. Talvez eu tome stop, talvez eu ganhe. Mas eu tenho que. Não posso ficar com medo o tempo todo. Já rompeu a base stop, então não é, pra mim já não é viável.
pode dar uma operação, mas seria o stop maior do que eu quero utilizar no momento. Então, assim, tem que respeitar o gerenciamento, porque senão quebra a conta e não vou a lugar nenhum. Teria sido estopado, como vocês viram. Então, para mim, ou eu aumento, eu colocava um stop maior, ou seria estopado. Provavelmente com stop maior também seria. Vocês viram que ele chegou na região, mas não foi direto. Então dá uma pequena enroscada. Ele continuar ganhando e vai ganhando os topos, ou pode recuar novamente. Então assim, ó, esse candle aqui azul grande, ó, esse único candle tem aproximadamente 650 pontos, que é o equivalente aproximado a uns R$ 130 mais ou menos, com um contrato. Daí se você pensar com 10, quantos daria? Então assim, muitos traders operam atualmente com 30, 50 contratos, né? Boa parte dos traders profissionais opera com essa margem aí, uma margem bem mais alta, de 10 para cima, chegando a quase 100 contratos. Então assim, é algo que movimenta bastante dinheiro, porque é um financeiro bem elevado. Mas há um processo. Ninguém vai começar no mercado com 10 contratos, que seja. Mesmo que se você for rico, milionário, o ideal é começar com pouco. Para você saber aprender. Primeiro você adquirir o conhecimento, depois você pensar no financeiro. Que no momento o objetivo é esse. Conhecimento, para posteriormente financeiro. Você coloca o financeiro à frente do conhecimento, a chance de você quebrar a cara é muito maior. Daí você vai ver como um joguinho, como Mega Sena, como jogo de azar, não vai ver como algo profissional. Que isso aqui é algo profissional. Tem muitas pessoas que vivem disso, porque fez o processo todo, desde o início, a aprendizagem, a evolução, começando com metas menores e evoluindo aos poucos até chegar numa meta maior e ter um lucro bem maior atualmente, respeitando o seu gerenciamento, sua disciplina, fazendo as coisas no tempo certo. O resultado é possível. Aqui o preço chegou aproximadamente a 75 pontos na marcação que coloquei e voltou. Se ele ganhar essa região aqui para baixo, ele pode buscar aqui com mais tendência maior de buscar aqui. Se ele não ganhar, ele pode voltar e romper aqui e buscar alvos mais acima. Vou colocar uma linha aqui para fazer um teste, ver se vai acontecer isso ou não. Vamos ver. Ficar abaixo dessa linha, tendência maior de ir para baixo. Se ele não conseguir romper essa região, pode ser que suba e vai buscar alvos mais acima. Então, se vocês observar, vocês perceberem que o mercado financeiro ele segue padrões, não um padrão só, mas diversos padrões. Uma observação é que essa linha aqui coincide certinho com o fechamento do mercado no dia de ontem. Você pode olhar aqui que deixou essa região, ele chegou na mesma região e retornou, não ganhou aqui. Então, assim, ele sempre vai seguir alguns padrões. E o que se deve fazer é estudar esses padrões, não todos, mas estudar o seu próprio padrão
e tentar trabalhar em cima desse. Daí você vai ter o que? Vai ter o nível de assertividade desse padrão, quantas vezes que ele faz esse padrão e realmente vai de acordo com com o seu objetivo, e também qual é, como fala, o risco-retorno. Como que eu, assim, eu trabalho com risco-retorno de 2 por um. Cada 15 reais que eu for perder, eu busco ganhar 30. Então, assim, 30 por 15. O meu stop é 15, meu take é 30. Então, significa que se a metade das operações que eu entrar eu sair negativo, mesmo assim eu vou sair positivo ainda, porque eu vou ganhar mais nas operações que for positivo do que quando eu perder. Então, isso seria o risco-retorno e baseado nesses padrões, como o meu MMM, mas ainda assim, não é um padrão 100% definido, ainda falta algumas coisas, alguns ajustes. Como falei algumas vezes, eu ainda sou estudante, não sou trader profissional. Então tem muitas coisas para corrigir ainda. E outra coisa, eu utilizo duas telas no computador. Uma tela eu deixo o gráfico rodando, a outra eu ponho alguma coisa para assistir, alguma coisa assim para passar o tempo, porque não, eu tô desde as 9 da manhã na frente do PC. Você ficar assim o tempo todo só olhando para a tela o tempo todo, procurando operações, você fica doido ou faz cagada. Então é bom você ficar atento assim, e esperar as regiões específicas. Não ficar o tempo todo caçando onde clicar, louco para clicar. Porque, como eu falo, 0 a 0 é game. Se você ficar o dia inteiro fazendo operação, você não perdeu. Não ganhou, mas não perdeu também. Desde que não dê seu padrão, é aceitável você ficar um, dois, até mais dias sem fazer uma única operação. Depende do operacional que tiver, isso é possível. Tem vezes que vai dar 3, 4 operações na semana. Outros padrões, outros tipos de operacionais pode dar 8, 10, 12 operações na semana. E assim por diante, até mais. Então, assim, esperar a hora certa é o que define um trader profissional de alguém que está brincando de joguinho. Todos os traders bem-sucedidos, eles fazem isso. Eles têm o seu padrão de entrada e assim segue a risca, segue o seu gerenciamento à risca, seja ele qual for. E dessa maneira obtém resultado positivo. Que assim, em outros casos seria só jogar dinheiro fora. Como você está observando, ele está chegando nessa região aqui que eu marquei, que na massa deixado uns minutos atrás aqui, quer ver? Alguns candles atrás, então quase meia hora atrás que deixou essa máxima aqui. Eu vou observar como que vai se comportar aqui e ver se é viável ou não entrar na operação. Ele testou a linha agora, bateu bem em cima, agora vai esperar que vai ser o próximo movimento, se vai romper ou não. Se vai fechar abaixo ou um pouquinho acima. Se ele fechar até um pouco acima, é considerável entrar na operação ou não. Se ele ultrapassar, daí já é inviável. E se ele fechar muito abaixo também, não seria legal. Falta 20 segundos para fechar. Você viu que agora já inviabiliza a entrada já, que já ultrapassou o limite que eu estabeleci para mim mesmo. Isso não seria algo definitivo. Foi o que eu estabeleci para mim no meu operacional.
Então, para encerrar por hoje, eu vou colocar uma linha aqui, essa região, e vou expandir um pouco mais o gráfico agora. Vocês vão ver o gráfico, né? Aonde coincide. Uma outra região bem atrás do dia de ontem, na verdade, uma mínima ele coincide certinho com onde o preço bateu hoje. Ele rompendo aqui, a tendência é de continuar o movimento ou retornar para a máxima de novo. Então, como é perceptível, aqui está uma região de briga. Então, assim, por hoje eu vou encerrando por hoje mesmo. Quem assistiu o vídeo, faz favor de comentar alguma coisa para poder ter uma noção, algum direcionamento, alguma reação assim que seria interessante falar, alguma dúvida que tiver. E, se possível, ver se consigo entrar amanhã novamente. Tentar criar um pouco mais de coragem para entrar em operações, que eu tive a oportunidade de entrar em alguns, mas falta um pouco de coragem. Isso é normal no começo. Eu poderia muito bem ir para demo novamente. Demo seria o quê? Seria como você operar no mercado, mas sem estar no mercado. É tipo um treino. Mas eu já fiz isso no passado, então eu não quero mais regredir a esse ponto. Quero manter na conta real. Se é para ser real, tem que ser conta real. Porque na demo você cria muitos vícios que é difícil perder depois quando vai para real. Mas para quem está começando pode ser interessante para testar, para entender como que é, pegar um pouco do time do gráfico, porque isso também exige muito tempo de tela, né? Você acaba ficando mais experiente quando você visualiza mais esses mesmos movimentos, esses padrões repetitivos. Então vai automatizando mais. Você precisa pensar menos para você fazer as coisas de maneira correta até. Então assim, quarto dia que eu entro no mercado, um dia eu entrei, tomei um stop, outro dia eu entrei, fiquei no 0 a 0 há pouco tempo. Depois ontem e hoje. Então assim, falta muito ainda disso. Então, beleza, encerrando por hoje.